Pessoal, tudo bem com vocês? Um videozinho a respeito do esquema do cumprimento de sentença da obrigação de não fazer. Como eu havia prometido para vocês. Vamos lá então. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de uma obrigação de não fazer é que se trata da abstenção da prática de um fato, né? Então é quando a pessoa ela tem que se abster de uma determinada conduta. No caso do cumprimento de sentença, nós vamos ter um título executivo judicial e o juiz, então, de ofício ou a requerimento do credor, vai então, que seria o exequente, vai então intimar o devedor, que é o executado, para poder cumprir a obrigação no prazo assinado no título, ok? Também não tem um prazo regulamentado em lei fixo para o cumprimento dessa obrigação. O juiz ele pode estipular esse prazo conforme o caso concreto ou o prazo ele vai vir já assinado no título executivo judicial, seja na sentença, seja no acordo homologado, enfim, tá? Não tem um prazo regulamentado em lei, fixo em lei. E aí, então, o executado ele vai ser intimado para poder cumprir a obrigação no prazo assinado no título ou no prazo fixado, então, pelo juiz. O executado devidamente intimado, ele tem algumas opções, né, de conduta. Ele pode cumprir a obrigação, cumprindo a obrigação haverá extinção do cumprimento de sentença, e aí aqui, gente, cumprir a obrigação quer dizer que ele está se abstendo da conduta, né, que ele está deixando de fazer, ou seja, ele está cumprindo a determinação contida no título executivo judicial. Ele pode também apresentar impugnação, conforme o caso, né, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, ou ele pode ficar inerte, ou seja, ele pode não fazer nada, tá? Se por um acaso, gente, ele ficar inerte, aí nós vamos ter que verificar se essa obrigação de não fazer é uma obrigação permanente ou contínua, ou seja, que seja possível desfazê-la, ou se por um acaso essa obrigação é uma obrigação que é instantânea, que uma vez praticado o ato que deveria ser, né, deveria não ser feito, praticada a conduta que a parte deveria se abster, se por um acaso isso for feito, não tem como a gente desfazer essa conduta, tá? Aqui eu dou dois exemplos que vocês conseguem para vocês conseguirem verificar e visualizar essa questão aí da obrigação permanente ou contínua. Vamos supor que essa obrigação de não fazer seja um vizinho que se abstenha da conduta de construir uma janela que acaba devassando a privacidade do seu vizinho, tá? Então, uma pessoa ela acaba sendo condenada numa obrigação de não fazer para que ela não abra a janela próximo à janela do quarto de seu vizinho, ok? Se por um acaso, né, essa pessoa que foi condenada nessa obrigação de não fazer insistir no ato, e aí permanecer com essa janela aberta, continuar a construção, é possível desfazer esse ato? Sim, né? É plenamente possível fechar essa janela, é plenamente possível impedir que essa construção ela prossiga, tá? E já que nesse caso a gente está diante de uma obrigação permanente ou contínua, né, em que é possível desfazer, o juiz então ele vai fixar uma multa diária pelo descumprimento da decisão. Essa multa, como nós já falamos a respeito dela, né, nas outras situações que nós tratamos aqui acerca do cumprimento de sentença, de obrigação de fazer. No caso aqui da obrigação de não fazer, a multa, ela tem a mesma natureza jurídica, ela não é uma multa punitiva, ela é uma multa para poder coagir a parte ao cumprimento da obrigação. Então, o juiz fixa essa multa diária. Já que estamos diante de uma obrigação que é possível desfazer, né?
Esse desfazimento, ele pode se dar por um terceiro que será contratado para este fim. Então, no caso aqui da construção irregular, uma terceira pessoa seria contratada para poder, no caso, desfazer a construção, para poder fechar a janela, para poder, no caso, desfazer essa construção que está sendo feita irregularmente, tá? E as custas com a contratação desse terceiro e, eventualmente, as perdas e danos serão cobradas, né, do executado. Obviamente, havendo perdas e danos, haverá necessidade da liquidação para poder apurar esse quantum dessas perdas e danos e com o valor já devidamente estipulado, tanto das custas da contratação desse terceiro, quanto relativo a essas perdas e danos, haverá aí o prosseguimento desse cumprimento de sentença agora por quantia certa, com a multa por litigância de má-fé, né? Com a incidência aqui da multa por litigância de má-fé, tá? Prevista lá no artigo 536, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, ok? Se por um acaso, gente, mesmo sendo possível desfazer, a gente está diante de uma obrigação permanente ou contínua, ou seja, o exemplo que eu dei aqui da construção que está sendo feita de forma irregular, mesmo sendo possível desfazer, se não houver mais o interesse do exequente nesse desfazimento, ele não quer mais, ele está de saco cheio já, ele não quer mais problema com o vizinho. Ele pode, então, optar por converter essa obrigação em perdas e danos. Convertendo essa obrigação em perdas e danos, que basicamente seria o pagamento de uma indenização, haverá a liquidação para poder apurar o quantum dessas perdas e danos, ou seja, o valor dessas perdas e danos, e haverá o prosseguimento agora do cumprimento de sentença por quantia certa, com a incidência da multa por litigância de má-fé, prevista lá no artigo 536, parágrafo 3º, tá? Importante, gente, ressaltar que essa multa por litigância de má-fé, ela vai entrar dentro desse valor aqui, ó, quando a gente fala do cumprimento de sentença por quantia certa, né? O valor dessa multa por litigância de má-fé, ele vai entrar aqui nesse cumprimento de sentença, tá? Então, na verdade, eu vou somar essa multa por litigância de má-fé ao valor aqui relativo ou as perdas e danos, aqui no caso de sendo possível desfazer ou converter em perdas e danos, ou mesmo aqui no caso das custas da contratação, mais perdas e danos, essa multa ela é somada, né? E haverá o prosseguimento agora por quantia certa, tá? Para poder cobrar todo esse valor. É possível, no entanto, que nós estejamos diante, gente, de uma obrigação que é chamada pela doutrina de instantânea. Essa obrigação de não fazer instantânea é uma obrigação em que é impossível desfazer o ato. Houve o descumprimento da ordem judicial, né? Houve o descumprimento daquilo que foi estabelecido no título executivo judicial. E uma vez esse descumprimento tendo ocorrido, eu não tenho como, gente, desfazer. Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro para que vocês possam, no caso, visualizar essa obrigação instantânea, tá? Vamos supor que Maria e João tinham um relacionamento e Maria envia fotos íntimas a João, tá? E aí o que acontece? Maria e João terminam esse relacionamento e João, então, extremamente ferido por esse relacionamento que terminou, ele começa a ameaçar Maria de divulgar as fotos íntimas que ela havia enviado a ele, tá? Maria, então, move uma ação de obrigação de não fazer em face de João, obtém uma sentença de procedência do pedido, chegamos à fase do cumprimento de sentença e João, devidamente intimado para se abster da conduta de divulgar essas fotos, descumpre essa decisão judicial e divulga as fotos íntimas de Maria, tá? Divulga via WhatsApp, via e-mail, faz ampla divulgação dessas fotos. Há como nós desfazermos isso que foi, essa conduta que foi praticada por João? Não. Não tem jeito da gente voltar no tempo, gente, né? Para evitar com que João ele deixe de praticar esse ato.
Então, uma vez não sendo possível esse desfazimento, como não é possível isso, porque se trata de uma obrigação instantânea, uma vez desrespeitada essa obrigação, a gente não tem como voltar no tempo, como não é possível, não resta alternativa senão a conversão dessa obrigação em perdas e danos. Convertendo então em perdas e danos, haverá uma liquidação para poder apurar o quantum devido dessas perdas e danos e o prosseguimento agora do cumprimento de sentença por quantia certa com a incidência da multa por litigância de má-fé. Ok, gente? Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e bons estudos!